Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Boa noite, queridos, bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, ao programa Parábolas e Ensinos de Jesus, que é o livro que nós estamos estudando agora. E hoje o nosso capítulo é o capítulo A Ressurreição, o Espírito, a Fé, que está na página 339 do livro. E quem tem PDF, deixa eu dar uma olhadinha aqui, está na página 328 do PDF, viu? Antes de nós começarmos, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, acione o sininho, dê o seu like, compartilhe os nossos programas, nos ajude a divulgar a nossa web rádio, que traz tantos programas voltados para a nossa doutrina espírita, para a amada doutrina espírita, né? Nos auxiliando a compreender, a refletir, tudo com base na doutrina e no Evangelho de Jesus. Antes de começar, vamos fazer a nossa oração de abertura. Quem quiser fechar os olhos, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, aos mentores aqui da Web Rádio Cristo Consolador, aos mentores da nossa companheira Sabed, parceira aqui da Web Rádio, aos nossos mentores, que possamos estudar um pouquinho juntos, aprender um pouco mais, refletir sobre aquilo que vamos ler, enfim, nos fortalecer para a nossa vida no nosso dia a dia, pedindo amparo para os nossos lares, para as nossas vidas, para a nossa comunidade, para o nosso planeta como um todo. Graças a Deus. Gente, olha, eu não sei mais o que eu faço aqui com a minha imagem, que eu estou vendo que está
péssima. Não sei por que eu fiz errado aqui, mas enfim, isso não importa. Vocês podem até me ouvir como podcast. O importante é que a gente esteja juntos aqui e vamos estudar um pouquinho, né? Então, vamos começar o nosso capítulo de hoje. Ele é grande, o capítulo, tá? Mas a gente vai lendo e a gente vai conversando sobre ele, né? Nós estamos há pouco para o final do nosso livro, e aí a gente já começa a pensar qual vai ser o nosso próximo estudo, algumas ideias aqui, para trazer material para a gente, pensando em alguma coisa voltada para a família, para como lidar, né, com os nossos familiares, para como a gente se comportar de maneira mais amigável, mais fraterna, enfim, para que a gente possa ter um fortalecimento aí nos nossos grupos familiares, né? Mas vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos lá, vamos ver o que Caibá nos trouxe. Gosto sempre de lembrar, toda vez que nós estamos aqui, né, que esse livro, a primeira edição dele foi em 1928, ou não, isso, exatamente, eu já estava aqui fazendo confusão. É isso, 10 anos antes do desencarne de Caibá. Ele nasceu em 22 de setembro de 1868. Né? E traz muitas reflexões para nós, com base lá nesse período aqui, né, da doutrina espírita aqui no Brasil. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa leitura. A ressurreição, o espírito, a fé. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Os que fizeram bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição do juízo. Isso está em João, capítulo 5, versículo 28 a 29. Só nesse começo aqui, né, a gente já vê a questão da interpretação disso. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Quando vier o Espírito da verdade, que procede do Pai, dará testemunho de mim. E vós também dareis, porque estáis comigo desde o começo. Também está em João, nós estamos no capítulo 15, versículo 26 a 27. E seguindo aqui, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos confiro domínio real, assim como meu Pai me conferiu, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos sentareis sobre tronos para julgardes as 12 tribos de Israel. Está em Lucas, capítulo 22, versículo 28 a 30. E aí nós temos aqui, a seguir, mais uma passagem de João, que é: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. E a seguir vem: se tivesses fé, desculpa, né? Eu não coloquei aqui que trecho do João. Isso está em João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Se tivesses fé, e outra passagem, essa de Lucas, capítulo 17, versículo 6. Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a este ciclo: arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedeceria.
completara-se o período de 40 dias, durante o qual Jesus, Senhor e Salvador nosso, depois da crucificação e morte de seu corpo, permanecera com seus discípulos, congregando-os no mesmo espírito, para que pudessem, igreja militante, dar começo à nobre missão que lhes havia sido outorgada. Então, Jesus preparando ali os discípulos para que eles seguissem levando a boa nova, né? As aparições diárias de Jesus, aquela gente que deveria secundá-lo no ministério da divina lei, haviam abrasado seus corações e seus suaves e edificantes ensinamentos, cheios de mansidão e humildade. Tinham exaltado aquelas almas, elevando-as às culminâncias da espiritualidade. Imagina, né? Eram sessões mediúnicas, né? O que isso que a gente tem? Jesus ali materializado, né? Conversando com os apóstolos. Ai, Deus. Aí vamos lá, continuando aqui, né? As aparições diárias de Jesus, aquela gente que deveria secundá-lo no ministério da lei divina, da divina lei, haviam abrasado seus corações e seus suaves e edificantes ensinamentos, cheios de mansidão e humildade, tinham exaltado aquelas almas, elevando-as às culminâncias da espiritualidade, saneando-lhes o cérebro e preparando os vasos sagrados para receber os espíritos santificados pela sua palavra, ou seja, né? Os mentores que ali acompanhariam os apóstolos, eles não ficaram sozinhos, né? Assim como nós não estamos sozinhos. Como antes lhes havia ele prometido, conforme narra o evangelista João. Tinha o mestre de deixar a terra, transpor os mundos que flutuam em redor do sol e elevar-se a sua suprema morada, ou seja, cuidar do planeta como um todo, né? Estar no plano espiritual, para prosseguir na tarefa que Deus lhe confiara. Né? Avizinhava-se o momento da partida. Ele iria, mas com ampla liberdade de ação. Sempre que lhe aprovesse, viria observar o movimento que se teria de operar entre as ovelhas desgarradas de Israel, as quais ele queria reconduzir ao sagrado redil. Bom, Jesus está conosco o tempo inteiro, né? Conhece a cada um de nós pelo nome, conhece a cada um de nós, sabe quem nós somos, né? A aproximação não é de lá para cá, daqui para lá. Ele nunca deixou de estar conosco, né? Jesus nunca se foi, sempre esteve e permanece conosco. Ao dar-lhes suas últimas instruções, recomendou-lhes que não saíssem de Jerusalém. Ele está em Lucas, capítulo 24, versículo 49, onde veriam o cumprimento da promessa que lhes falara e que era a comunhão com o Espírito. Nesse ínterim, os discípulos o interrogaram a respeito do tempo em que o reinado de Deus viria estabelecer-se no mundo. Ora. Ao que lhes respondeu: não vos compete saber tempos nem épocas da transformação do mundo, mas sim serdes minhas testemunhas em toda a terra, da doutrina que ouvistes, para que o Espírito seja convosco. Ora, esses tempos só chegarão quando nós estivermos em condições, né? Quando nós evoluirmos. Eu gosto sempre da brincadeira com referência às baratas, né? As baratas um dia serão borboletas. Isso para quem gosta de borboleta, né? Eu amo borboleta. Mas é no sentido de evolução, né? Tudo que nós temos de nocivo no nosso planeta é reflexo do nosso atraso.
E nisso se inclui a insalubridade, as doenças, né? Tudo isso é reflexo do nosso atraso. Assim como todos os animais estão também em evolução. Então, vamos seguir aqui. Deveriam os discípulos identificar-se com o Espírito e conhecer o Espírito da verdade, para, com justos motivos, anunciar às gentes a nova da salvação que libertá-las-ia do mal. Quem seria, pois, esse Espírito da verdade, esse extraordinário Consolador, que, portador de todos os dons e com todos os poderes, viria realizar tão grande missão? Isso tudo é a colocação de Kardec, né? Seria um ente singular, miraculoso, abstrato, sem significação decisiva e patente para os nossos arautos, propulsores do progresso humano? Certamente que não. O Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito Consolador, conquanto representado em unidade a ciência, o amor, a filosofia, há de forçosamente constituir a coletividade de espíritos evoluídos, não mais sujeitos às vicissitudes terrenas, né? E em completa harmonia de vistas para o bom exercício da alta missão, que de fato desempenharam e continuam a desempenhar, ou seja, nossos mentores, nossos guias espirituais, os espíritos que nos ajudam para que a gente possa seguir a nossa caminhada, né? Para que a gente siga o exemplo de Jesus. Então, o Espírito Santo não é um símbolo, uma entidade abstrata, misteriosa, mas as altas individualidades, né, que ele coloca. Os ilustres sábios e santos do mundo espiritual que assumiram encargo. Estou subindo, desculpa, peraí que eu estou saindo do lugar aqui. Então, vamos lá. Que assumiram o encargo de executar a lei divina e o fazem aqui na Terra pelo ministério dos profetas, ou seja, pelos médiuns, porque profeta, na linguagem antiga, outra coisa não é senão médium. O Evangelho emprega no singular a expressão Espírito Santo, não para designar uma pessoa, mas uma coletividade, como nós empregamos a palavra governo para exprimir a junta governativa de um país ou de uma cidade. Os discípulos que iam receber a investidura de apóstolos constituíam a igreja militante, isto é, a que age na terra, assim como os espíritos que compõem a unidade santificante constituem a igreja triunfante. De maneira que, em rigor, podemos afirmar que atualmente, segundo se depreende do trecho Pedro, Paulo, João, todos os apóstolos e os chamados santos, que se distinguiram por suas virtudes, fazem parte dessa unidade. Espírito Santo, assim como no tempo em que eles estavam no mundo, outros Espíritos Santos do mundo espiritual vieram testemunhar-lhes e transmitir por seu intermédio as mensagens divinas que lhes cabia divulgar. Mas narram os Atos dos Apóstolos que, havendo Jesus concluído os ensinos preparatórios para que seus discípulos pudessem receber o Espírito, estes viram um grande Messias de volta à eterna morada e se elevando aos ares até que desapareceu dos olhos de todos. Maravilhados com tão singular ascensão, cheios de alegria, admirados do extraordinário poder do Divino Mestre, eles se mantinham olhos fitos no céu quando foram atraídos por dois elevados espíritos que, trajando vestiduras brancas,
se puseram a seu lado e lhes perguntaram: Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que se elevou neste momento dentre vós para ser acolhido nos céus, pela mesma maneira virá quando precisar visitar a terra. Então, Atos 1, né, Atos dos Apóstolos, versículo 10 e 11. Né? E era justamente o que a gente estava falando, mas Jesus está longe de nós? Jesus está distante de nós? Não, Jesus está conosco. Jesus está conosco o tempo todo. Uhum. Enfim, vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Quantos fenômenos interessantes, quantos fatos espíritas de aparições, de comunicações, de visões narram o Evangelho. Quantas provas de imortalidade deu o ilustre Nazareno a seus discípulos. Quantas luzes irradiam desta passagem que estamos estudando, né? Quanta? Ele não está perguntando, não, ele está falando, né? Ele está realmente falando sobre isso. E, realmente, o que acontece até os dias de hoje, basta a gente ter olhos de ver, né? A ciência, cada vez mais, prova a existência de uma força superior, uma inteligência superior, da vida espiritual, não é? Como poderiam aparecer dois varões com vestimentas brancas se não houvessem espíritos no espaço? Aí ele pergunta. De onde poderiam vir eles se não houvesse uma outra vida além do túmulo? Como poderia Jesus ficar 40 dias depois de sua morte com seus discípulos se o homem fosse todo matéria? Né? Aqui é a lógica. E como poderia ele se elevar aos espaços se esse corpo que sobrevive à morte corporal não fosse de natureza espiritual, como proclamou o apóstolo dos gentios? Foram esses fatos portentosos que ergueram os galileus conturbados pela morte de seu mestre. Foram essas aparições que os encheram de fé e fizeram que arrostassem todos os tropeços, afrontassem todos os suplícios, vencessem todas as barreiras. Foi o grito da imortalidade que lhes despertou o raciocínio, venceu-lhes a timidez, vivificou-lhes o cérebro e o coração para que saíssem por toda parte a anunciar a todas as gentes a palavra do Deus vivo, os esplendores da vida eterna. Mas para isso, né, queridos, precisamos estar preparados. Porque a verdade, ela está sob nossos olhos, mas a gente só enxerga quando tem condições de enxergar, quando tem maturidade, quando quer, né? Há um influxo de generosos sentimentos, cheios de vida, revestidos de energia, iluminados por essa esperança que só a verdadeira fé pode dar, é que eles, descendo do Monte das Oliveiras, onde haviam recebido as ordens do Filho de Deus, voltaram para Jerusalém, onde ficaram aguardando a recepção da ilustre visita do Espírito Consolador, para iniciarem a missão redentora que com tanta coragem desempenharam. Então, passaram mais ou menos 10 dias em profunda meditação, em fervorosas orações, mantendo na doce calma do cenáculo os sentimentos da mais viva fraternidade que os envolvia com as meigas carícias dos olhares de Deus. Dentre todos, além dos 11 apóstolos, salientavam-se as santas mulheres, e o total formado era de 120 pessoas, que perseveraram unânimes em oração e recordando os altos ensinamentos que seu mestre lhes legara, né? E assim, eles se multiplicaram, não é verdade? A história do cristianismo é a suave melodia que canta a glória desses acontecimentos maravilhosos de que nos falam as Escrituras.
começados nos sinais, sancionados pelos reaparecimentos do grande enviado. Quando estudar com boa vontade e critério todo esse desenrolar de manifestações espíritas, todos esses fenômenos suprassensíveis e supranormais relatados por todos os profetas e patriarcas referidos no Velho Testamento e referentados no Novo, por uma soma não menos considerável de fatos que estão em íntima ligação com o mundo espiritual, ou seja, tudo ali registrado, tudo. E é o que acontece até hoje, né? Quantos exemplos nós temos? Quantas coisas estão aí diante dos nossos olhos? É impossível não crer que há outras vidas, não crer na continuidade da vida, na espiritualidade, na reencarnação. Né? É realmente querer tapar os próprios olhos. Vamos continuar aqui. A gente está quase terminando, queridos. E aí, revestidos da imortalidade que sembramos os mares borrascosos da adversidade em frágil batel, sem que ondas impetuosas nos afastem do norte da vida. Olha isso. É a maneira, né, de escrever, de falar, de se colocar. A gente sabe que isso vai mudando conforme o tempo. Então, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Quando ele fala aqui, né, que do mundo espiritual, aí ele fala que, deixa eu ver aqui, ter uma fé viva, robusta, inteligente, racional, de que o fim da religião é preparar-nos não só para a vida presente, como também, especialmente, para a futura, né? Onde na pátria invisível prosseguiremos no labor de aperfeiçoamento nos nossos, para nos aproximarmos de Deus. Justificada nesses princípios, nossa fé se ergue poderosa, inabalável, semelhante àquela casa construída sobre a rocha, lembrada na parábola. É o sentimento da imortalidade que nos anima, é a certeza da outra vida que nos faz viver nesta, com a fronte erguida, sem desfalecer. Lembrando que é o hoje que a gente tem que viver, né? Embora sangrando os pés por estradas pedregosas, mas a gente pode melhorar essas estradas para que aqueles que vierem depois de nós, lembrando que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Para que essas estradas não sejam mais tão pedregosas. Dilacerando as carnes nos espinhos que tentam impedir nossa marcha triunfal para o bem, para a verdade, para Deus, né? Mas isso não tem como impedir, né? É o nosso destino, o amor, a felicidade é o nosso destino. Deus nos criou para isso. Revestidos, aí vamos continuar aqui, da imortalidade. Deixa eu ver quanto falta. Esse capítulo é tão grande, tão grande. Mas falta pouquinho, gente. Falta pouquinho. Vamos terminar. Não gosto de dividir os capítulos. Em compensação, a gente vai pegar uns capítulos muito pequenininhos, né? E aqui ele está falando sobre isso. Então, vamos lá. Vamos seguir mais um pouco. Qual é o homem racional que, tendo tudo acaba no túmulo, renuncia a fortuna, a prazeres, bem-estar, em benefício de terceiros, em benefícios de outros que terão também forçosamente como fim da existência uma cova rasa no quadrado de um cemitério? Né? Aqui ele está falando, se você só acredita na vida material, o egoísmo prevalece, né? Qual é esse louco que, podendo comer, beber, folgar, alimentar-se do suco da vida, tendo certeza de que tudo termina com a morte, vai viver do bagaço? Vai repartir o seu sangue com os maltrapilhos e párias
que enchem as ruas e as praças. Isso é muito triste, né? Para nós pensarmos que ainda se é a noção de que a gente precisa ter algo em troca. Ai. Olhai as grandes catedrais com todas as suas pompas, prescruta seus sacerdotes, observa os felizes do mundo com suas comodidades, sua fortuna, inquire suas crenças e verás que a fé não lhes anima o coração. Ai, sai pelas ruas, pelas praças, agitai a bandeira da imortalidade e vereis todos esses gozadores atirar sobre vós e o vosso estandarte as mais duras imprecações, as mais loucas diatribes. É que lhes falta a fé para o raciocínio, falta-lhes o critério que nasce da mesma fé, falta-lhes a verdade para melhor se guiarem na trilha do dever imposto por Deus. Né? Aí da continuidade da vida, de que somos todos iguais, nascemos todos criados da mesma maneira, simples e ignorantes. Deus não dá privilégio a ninguém, né? E dá a todos, como a gente pode falar, assim, no sentido de somos todos especiais, já é um privilégio ter a vida, né? Entretanto, assim como pensam, agem. Só creem nesta vida, aproveitam dela tudo o que ela tem de bom, porque de fato é irrisório e irracional sacrificar prazeres e comodidades para terem recompensa às voragens do nada. Aqui ele está falando, sem uma fé robusta, certa, né? Sem a certeza da continuidade da vida, é cada um por si. Né? Seria assim. Então, sem fraternidade, isso é muito triste. Sem fé, nenhum sentimento generoso poderá erguer a alma humana. Sem a fé, nenhuma caridade, nenhuma esperança, nenhuma virtude pode nascer, crescer, florescer, frutificar na consciência dos homens. A fé é o principal motor da religião. É o fator de todos os atos nobres, de todos os arroubos da alma, de todas as boas ações. Tá bom. Eu estou entendendo o que ele está dizendo aqui, só que a gente tem que lembrar uma coisa, né? A gente tem que lembrar. Conforme nós vamos evoluindo, nós podemos não ter a memória das nossas vidas, das nossas ações anteriores, mas aquilo que nós já conquistamos é nosso. Né? Então, a gente vê tantas pessoas que não estão ligadas a religião nenhuma, não? Por exemplo, pessoas que se dizem ateus e que, no entanto, são pessoas boníssimas. São pessoas fraternas. Isso já é uma evolução adquirida. Então, vamos lá. Ela remove todas as dificuldades para aquele que caminha para Deus. Brilha na inteligência como o sol no espelho das águas. Dignifica o homem, eleva-o, ilumina e o santifica. Não há palavra que ocupe menor número de letras e mais sábia falar ao cérebro e ao coração. Com uma só sílaba, ele diz da fé, tá? Exprime tudo o de que necessita a criatura para conseguir a sua salvação. Ter fé, ter certeza dos nossos destinos imortais. Olha isso aqui. Isso é muito importante. Não é a fé cega. É a certeza de nossos destinos imortais, ou seja, de uma vida além dessa vida material. É guiarmos-nos por essa estrada grandiosa, iluminada que o Cristo nos legou. Tá? Ter fé é ser possuidor do maior tesouro que a alma humana pode adquirir na Terra. Foi interpretando essa grande virtude que Paulo dedicou toda a sua grande epístola aos Romanos, a fé, chegando a afirmar que todos os grandes da antiguidade, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, taparam as bocas aos leões, extinguiram a violência do fogo,
evitaram o fio de espadas, de fracos se tornaram fortes, fizeram-se poderosos e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O Espiritismo vem fazer realçar estes três fatores do progresso humano: a ressurreição, o espírito e a fé, como partes integrantes de um mesmo todo, indispensáveis ao outro, testemunhos vivos que se afirmam e se completam. Colunas principais do cristianismo. São eles que nos dão a visão da outra vida, na qual colheremos os frutos do nosso trabalho, dos nossos esforços, pelo nosso próprio aperfeiçoamento. E Caibá encerra esse capítulo aqui, né? É um capítulo longo, realmente, mas a gente tem que lembrar o seguinte, né? Tudo que ele está falando é ali quando ele termina. Aqui, quando termina, né? Quando ele fala assim, são eles que nos dão a visão da outra vida, na qual colheremos o fruto do nosso trabalho. Nós já colhemos hoje o fruto do nosso trabalho, porque aquilo que nós vivemos hoje é referente aos nossos atos anteriores e aos nossos atos atuais também, porque é nossa escolha viver melhor. A gente não pode esquecer isso. Isso é muito importante. É muito importante que a gente lembre no nosso dia a dia que nós estamos aqui para sermos felizes, que não podemos ser coniventes com o mal e que nem podemos ficar parados esperando que as coisas se resolvam por si mesmas. Não é no sentido da violência, é no sentido de não ser conivente nem deixar de trabalhar, né? De buscar o bem e de tentar fazer a nossa parte no dia a dia, devagarinho, mas a gente vai conseguindo. E fazer isso com alegria, tá bom? Então, gente, hoje eu já me estendi demais, vamos ficando por aqui, né? Quero lembrar vocês de compartilhar o nosso estudo. Deixa eu colocar também aqui a propaganda do nosso livrinho, não posso deixar de colocar, né? Do Clube do Livro, nós já botamos no início. Eu colocar aqui do nosso livro também, que é em benefício da SAPED, da obra social, enfim, e que é uma mensagem de amor que nós esperamos que possa chegar ao maior número de pessoas. Ying e Ming são dois meninos, dois espíritos que se conhecem de muitas encarnações. Juntos, eles tecem planos para melhorar a vida da localidade em que nasceram. Porém, para isso, terão de superar a diferença de casta que os distingue, sendo Ying filho de um colono e Ming filho do dono das terras. Além disso, enquanto crescem, precisarão compreender os sentimentos que os unem. O amor vai muito além das convenções terrenas. Livro O Mandarim. SABED, servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita, levando o Espiritismo em sua mais pura essência até você. Fiquem com Deus, queridos, e até o nosso próximo encontro. Lembrem de compartilhar, viu? Que Jesus esteja conosco, que nós possamos estar com ele no nosso dia a dia. Fiquem bem.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.